porque tem informação sobre o caso envolvendo o professor morto aqui no DF, o professor João Emanuel, gente, 32 anos. Ele foi encontrado morto em frente a uma parada de ônibus na região de Sobradinho 2. E a polícia prendeu o principal suspeito pelo crime. Veja aí que esse cara, assim que foi preso, ele foi identificado já como Guilherme Silva Teixeira, 24 anos, disse que estava, no dia do crime, buscando uma carona para ir trabalhar. Olha as imagens mostrando ele chegando ali próximo da região. E quando o João Emanuel apareceu, eles teriam discutido. Os dois brigaram e esse tal de Guilherme espancou o professor até a morte. Quero falar com o meu amigo Tatuzinho, tá de volta com a gente ao vivo, né, Tatu? Sobre esse caso também impressionante, mas um crime bárbaro. O que foi que aconteceu, meu amigo? Como é que a polícia chegou, então, até esse suspeito do crime que foi preso? Conta pra gente, bem-vindo novamente. Pois é, Cadengue, em cima da notícia, aqui da 35ª Delegacia, que fica em Sobradinho 2, como a gente disse ontem, desde quando a gente anunciou, infelizmente, a triste morte, né, do João Emanuel, esse professor, esse homem que atuava numa escola particular aqui de Sobradinho 2, que acabou morrendo de forma brutal e também covarde. Mas a gente disse também que ali a Polícia Civil já estava investigando e que era um prazo rápido para chegar até a prisão do autor. E esse autor foi preso. Guilherme Silva, 24 anos de idade, mas quem tem mais informações é o delegado-chefe da 35ª, o Ricardo Viana. Doutor, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Como é que esse caso, vou começar lá atrás, chegou para vocês aqui na Polícia Civil da morte do João Emanuel, de 32 anos de idade? Boa tarde, Tatu, boa tarde, Rafa, boa tarde a todos. Realmente foi um desafio já no início do ano, dia 4 de janeiro, por volta das 6 horas da manhã, nós fomos comunicados desse corpo encontrado às margens da DF-150, bastante machucado, isso mexeu bastante com a gente, várias lesões na face, e as equipes se juntaram, envidaram esforços para chegar à autoria. E nós ouvimos pessoas da escola onde ele trabalha e ouvimos os familiares, vimos o perfil da vítima de 32 anos. E ontem à tarde as coisas pareciam obscuras as imagens eram muito escassas ali na DF-150, mas nós conseguimos delimitar o horário do crime. Isso foi um fator muito essencial na nossa investigação. Nós verificamos que o João chega em casa por volta das 5h50 de Uber, ele sobe na residência, depois ele retorna, e nós delimitamos que o fato aconteceu por volta entre 5h55 e 6h20 da manhã. E aí nós conseguimos garimpar câmeras da região e verificamos que havia uma pessoa que se desloca do lado oposto da DF-150. Nesse horário, essa pessoa atravessa a rua e vai em direção à vítima. As imagens não pegam as agressões, mas naquele momento o contato que ele teve foi com essa pessoa. Verificamos também que esse indivíduo, ele retorna depois do crime, ele entra num veículo e sai do local, quer dizer, ele sai em fuga do local. Identificamos o veículo que deu a fuga e na tarde de ontem nós começamos a monitorá-lo e que culminou com o alcance, a prisão dos dois, que seriam o patrão e o funcionário do patrão. Essas pessoas são encaminhadas aqui para a 35ª Delegacia de Polícia e onde relatam os pormenores da ação criminosa. O que eles relataram para a gente? E abre-se um parênteses para falar. Até agora, nós trabalhamos com a versão que eles apresentaram. Haja vista porque o João faleceu e não pôde contar o que aconteceu sobre os fatos. A versão que ele nos apresenta é: ele estava indo para o trabalho e ele iria de carona com o patrão dele, que mora... Isso, o autor, Guilherme Silva, de 24 anos. Sim. Ele relata que ele estava indo para o trabalho e ia para a casa do patrão para pegar uma carona no momento do crime. Todos eles são vizinhos, moram próximos. Ele fica parado no veículo do patrão esperando o patrão descer da residência. Nesse momento, o que ele nos relata? Que a vítima aparece do outro lado da rua e faz um gesto para ele. Ele não entendeu qual era o gesto. Aí ele vai até o meio da rua, que tem uma passagem que faz a ligação entre as duas vias, e ali ele entende que a vítima estava querendo um baseado, foi o gesto que ele interpretou.
E aí ele fala que não tem, posteriormente ele retorna para o veículo e a vítima faz novos sinais, que aí ele interpretou, o autor interpretou como um gesto sexual. A partir daquele momento ele fica quieto, mas segundo a versão dele, pouco tempo depois ele tem um ataque de ira, de cólera, atravessa a rua e começa a sessão de espancamento. Mais ou menos 1 minuto ele fica espancando a vítima, que ele relata com chutes, socos e vários pisões na face com a sandália que ele estava vestindo. Doutor, então aquela hipótese que a gente havia falado ontem, Cadengue, né, no jornalismo da Record, que foi a primeira notícia que surgiu, de supostas mensagens de um aplicativo de relacionamento de celular, então não teve essa história com relação a esse autor, não, né? Não teve. Foi um encontro fortuito, quer dizer, apesar de morarem nas proximidades, não se conheciam, não trocaram mensagens. O que acontece foi um simples diálogo que eles tiveram, que o autor interpretou de cunho sexual como uma ofensa e simplesmente partiu para cima com agressões e acabou matando a vítima naquele local. Isso enquadra para esse autor de 24 anos como um quê? Um crime por homofobia, homicídio mesmo? Como é que fica a história tanto para esse autor, o Guilherme Silva, 24 anos, preso por vocês, uma rapidez muito grande, e também o patrão dele que veio prestar depoimento? O que fica os dois? Como é que fica? Olha, o Guilherme foi encaminhado, depois do interrogatório dele, ele foi autuado em flagrante, quer dizer, porque apesar do lapso temporal, as investigações não cessaram, nós não paramos em nenhum momento, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Motivo fútil, por a questão ser homofóbica, certo? Sim. Foi uma futilidade tremenda e também um motivo torpe de ter matado a vítima com as mãos e com os pés, trazendo intenso sofrimento para aquela pessoa que veio a óbito naquele local. E o patrão? O patrão, por ter dado fuga ao funcionário dele, o autor do crime, ele foi encaminhado a essa delegacia também, foi autuado pelo crime de favorecimento pessoal, dar fuga à pessoa que praticou o crime naquele momento. Nós analisamos também a conduta dele da omissão de socorro, haja vista ele viu a vítima agonizando e não fez nada, mas ele apresentou que, apesar de não ter feito nada naquele momento, ele ligou para a esposa e pediu para a esposa chamar o corpo de bombeiro e foi realmente ela que fez a solicitação. Então, nós, nesse momento, não tipificamos a conduta dele também na omissão de socorro, mas ele foi preso pelo crime de favorecimento pessoal, um crime de menor potencial ofensivo, que ele foi liberado posteriormente após assinar o termo de compromisso e comparecimento ao juizado posteriormente. Cadengue, antes de passar para você, rapidinho aqui, que até pedir a ajuda do Ed, nosso editor-chefe, o João Manuel, o corpo foi levado ontem para o estado do Piauí, onde ele passou por um processo de velório na cidade de Zé Escoelho, que é a terra do pai dele, que é vice-prefeito da região, que é a 400 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, e o João Manuel natural de Teresina, mas morava com a avó, com a tia, aqui em Sobradinho 2, ali na região do Grande Colorado. Detalhe, doutor, sem dar detalhes da história, a princípio, o laudo cadavérico aponta a morte foi as pancadas na cabeça devido aos socos, chutes, pontapés nele? Sim, os laudos ainda não foram confeccionados, mas em conversa preliminares a causa-morte foi o trauma por instrumento contundente, que seria, no caso, as mãos e os pés do autor. Esse autor tem passagem? Olha, ele tem uma passagem pelo crime de desacato quando maior e uma passagem por ato infracional análogo ao roubo quando ele era menor, isso em 2016. Atualmente, ele estava casado, tinha filhos e simplesmente estragou a vida praticando essa conduta que poderia ser plenamente evitada se ele tivesse um pouco de resiliência, de respeito ao próximo. Não, perfeito. Doutor, obrigado pela sua participação. Cadengue, tá aí. Uma história triste, né? Infelizmente, com a morte do João Emanuel, de 32 anos, rapaz simpático, que a gente sai nas ruas, todo mundo fala, nossa, que crime triste, cruel, covarde, mas, em contrapartida, a ação rápida da Polícia Civil, como a gente sempre fala, principalmente aqui em Sobradinho, delegado Ricardo Viana, a rapidez em chegar até a prisão desse autor de 24 anos, o Guilherme Silva, que agora vai responder por esses crimes. Cadengue. Né, Tatu, agradecendo ao delegado Ricardo Viana aí, parabenizar a polícia pela rápida investigação, pela prisão desse assassino. E que história absurda, Tatu. História triste, gente. Pelo amor de Deus, cara.
História, olha, terrível. Ah, o cara fez gestos assim, assado, me paquerou, não paquerou. Meu irmão, não interessa, tu vai brigar, tu vai matar uma pessoa, você vai espancar alguém. Um crime terrível, parabéns à polícia pela prisão. Mais uma vez, Tatuzinho, nossos sentimentos à família do João Emanuel, esse professor tão querido. E a gente vai continuar nessa história também, que, pô, o patrão lá estava no carro, poderia muito bem ter feito alguma coisa também, na minha opinião. Claro que os especialistas, investigadores, têm o lado deles, o posicionamento deles, mas é absurdo tudo isso que aconteceu, viu? Tatu, tá só começando o nosso balanço, meu amigo. Daqui a pouquinho eu volto com você agradecendo ao delegado Ricardo Viana